Olá, muito bom dia. 7h30 em ponto. Mais uma vez aqui conseguindo ser pontual no Papo Matinal, hoje num ambiente diferente, cumprindo as nossas responsabilidades, porque são as nossas responsabilidades que nos salvam. Bom dia, Yuri. Tudo bem? Seja bem-vindo. Vamos esperando aqui a galera chegar aí para o nosso Papo Matinal de hoje, que a gente vai falar hoje sobre espontaneidade. Vamos falar hoje sobre uma coisa interessante aqui, muito relacionada ao nosso comportamento, né? Muito bom dia, professor Osvaldo, tudo bem? Seja bem-vindo também. Sempre uma grande alegria contar aqui com a tua presença. Tudo bem? Vai falar um assunto aqui bem legal hoje. Vamos lá, só mais um minutinho aqui pra gente esperar a galera entrando. Muito bom dia, bom dia. Bem, hoje é feriado, né? Feriado, o pessoal infere que não vai ter, né? O Papo Matinal. Mas eu tô aqui em casa hoje num ambiente diferente, vou aproveitar e vou dar início aqui ao tema, né? Vamos lá, vamos começar aqui, que a galera vai chegando aí conforme a gente vai discursando aí sobre o assunto. É comum aqui nos atendimentos as pessoas elas trazerem alguma dificuldade, né? Às vezes algum vício de comportamento, ou sobretudo quando a gente vai falar sobre relacionamentos, né? A vida conjugal, o marido com a mulher. E aí as pessoas elas têm uma ideia errada, sobretudo nessa questão do amor conjugal, por conta dessa palavrinha chamada espontaneidade, né? A pessoa às vezes traz a questão do seguinte: poxa, Maurício, já faz um tempo aqui que de repente por causa da vinda dos filhos perdeu aquele encanto, né? O marido pela mulher, a mulher pelo marido. Parece que a gente já não tem mais aquela mesma sintonia. Ou isso acontece também às vezes já no entardecer do relacionamento, quando depois de muito tempo os filhos saem de casa. E aí parece que marido e mulher se encontram novamente como se fossem estranhos, né? Porque passaram tanto tempo da vida preocupado com a educação dos filhos, é a alimentação, é o almoço que tem que sair no horário, é o filho que tem que chegar na escola, é o outro que tem que ir para o curso de inglês. E aí a gente vive naquele frenesi de fazer as coisas pelos nossos filhos, e de repente quando os filhos saem de casa, exercendo a vocação deles, né? Porque é da natureza dos filhos deixar a sua casa para ir florescer no mundo. E aí a gente se vê de novo com aquela pessoa que a gente escolheu para estar do nosso lado, mas parece que ela é como que uma estranha, né? Porque já não há mais aquelas relações funcionais. E durante o nosso relacionamento, durante a vida, a gente não cultivou aquele período de intimidade do casal, né? O casal estava sempre junto, sim, se respeitando muitas das vezes, mas em prol de uma tarefa. E aí é necessário algumas atitudes para a gente mudar, né? Às vezes é necessário ter um encontro entre um momento para o casal, um momento de intimidade, um momento de olhar no olho. E aí a primeira coisa que vem é o seguinte: mas Maurício, isso não é espontâneo, isso não é natural em mim. Veja, a gente traz algumas coisas, né? O professor Olavo de Carvalho costumava dizer o seguinte: que tudo antes de nascer no nosso mundo concreto, ele acontece no mundo das ideias. Só que nem sempre nós estamos antenados ao que acontece no mundo das ideias, nem sempre os nossos estudos nos permitem conhecer a origem das coisas, né? Então veja, há um tempo atrás, houve um homem chamado Jean-Jacques Rousseau, né? E ele trazia uma concepção de que o homem nasce bom, né? Que o homem ele é bom e é a sociedade que o corrompe. Essa ideia ela veio muito na época do descobrimento do Novo Mundo, né? Da América e tudo mais, quando pela primeira vez a Europa começa a ter contato com os nativos, né? Praticamente virgens do contato com a sociedade. Então existe essa ideia, né, de que o homem é puro, o homem nasce bom e o que o corrompe é a sociedade.
E aí veja, quando a gente tem essa ideia de que o homem nasce bom, a gente espera sempre da naturalidade, do nosso comportamento mais natural, uma atitude boa. Mas esse pensamento, inclusive, ele vai ser um dos pensamentos que vai motivar, por exemplo, a Revolução Francesa, né? Uma revolução que se apartou com o mundo antigo, com a questão... Pronto. Estão me ouvindo aqui? Eu acho que falhou um pouquinho aqui, mas voltou. Então, essa é a história, mais ou menos, do pensamento, né? A questão lá da Revolução Francesa, da ideia de Jean-Jacques Rousseau, de que o homem nasce bom. E existe essa expectativa inscrita dentro do nosso coração, ainda que a gente não saiba dessa história. Isso é um mundo onde a gente vive, né? A gente tem aquela ideia, por exemplo, de que a criança é inocente, a criança nasce boa, né? A criança ela é pura, por exemplo. E de fato, assim, né, não há uma consciência plena na criança, mas qualquer uma pessoa que tem filho consegue ver nas atitudes de uma criança, né, fazendo uma birra, brigando com o irmão, uma espécie de maldade, né? Agora mesmo, antes da gente começar aqui a nossa conversa, eu estava aqui na sala com os meus filhos pequenos, né? São os 3 menores que acordaram. Eu tenho um de 11 meses, um de 2 anos e um de 4. E aí o de 4 tomava o brinquedo da mão do de 2, o de 2 ia lá e beliscava o de 4. Você consegue ver essa desordem instalada, que não é, obviamente, uma desordem por natureza, mas há uma desordem em nós. Então veja, a espontaneidade, ela precisa ser vista com muito cuidado, porque nessa vida nós estamos sempre pendendo entre vícios entre vícios e virtudes. Entre vícios e virtudes, nós estamos pendendo entre vícios e virtudes. Então veja, vocês já viram uma vara torta? Uma vara torta, se eu deixo ela de forma espontânea, ela continua torta. E assim acontece também com a nossa vida, né? Assim acontece conosco. Digamos que, por exemplo, eu seja uma pessoa mesquinha, pouco generosa, né? Não sei doar parte do meu tempo, não sei dividir as minhas coisas, não sei olhar mais para a necessidade do outro, tenho um olhar egocêntrico na minha vida. Se eu não tomar atitudes com o meu personagem no palco para mudar isso, se eu não forçar essa mudança ela não acontece. Essa mudança ela não acontece. Então veja que isso acontece inclusive no campo material na nossa vida, né? Olha, Maurício, eu não consigo correr 5 quilômetros, eu fico cansado ali, eu paro no 2º quilômetro. Beleza, não treina não, não força não impõe um movimento antinatural nessa questão para você ver se você um dia vai correr. Todo treinamento, ele é uma luta contra essa espontaneidade. Então por que será que nos nossos relacionamentos nós queremos esperar uma espontaneidade? Para poder fazer um ato de amor pela minha esposa. 4G, pronto. Então voltando aqui. Então por que será que diante dos nossos relacionamentos eu preciso ter essa espontaneidade, né? Por que será que eu acho que as coisas têm que ser assim? Isso tudo vem dessa crença de que o amor ele precisa ser natural, de que o amor ele é um sentimento bonitinho. Meus amigos, obras são amores. Amor é luta. Então, se nós queremos preservar, se nós queremos melhorar a nossa vida do nosso relacionamento aqui com nossa esposa, com nossos filhos, com os nossos pais, no nosso trabalho, é necessário que a gente empreenda pontos muito diretos de luta. No Papo Matinal de ontem, quem não ouviu ontem, Papo Matinal 10, vai lá, volta lá no meu perfil lá e vê lá Papo Matinal número 10. Nós falamos sobre isso, né? Nós falamos um pouco sobre essa questão, sobre a importância da gente empreender atos concretos de mudança na vida. Às vezes a gente faz propósitos muito genéricos na vida, né? A gente faz os propósitos... É verdade, o Daniel tá falando aqui, né? Que amar é um verbo, é ação. Eu disse isso há alguns anos. Eu acho que nessa época, Daniel, nem eu tinha um conceito tão claro para mim sobre o que é amor, né? Mas houve um homem chamado São José Maria Escrivá que ele dizia isso, né? Obras é que são amores. Às vezes a gente espera muito que o amor ele seja um sentimento. Às vezes existe até aquela frasezinha bonitinha que as pessoas dizem, né?
Amor é uma decisão. É óbvio que amor não é uma decisão. Decisão é um ato intelectual. O amor, ele acontece no mundo, ele se encarna no mundo. Ele é real. Ele precisa ser um ato, uma coisa de carne e osso. Isso precisa ser o amor. O amor, ele é uma obra. É aquilo que diz o Evangelho, né? Quando ele diz assim, Senhor, como saberemos se seremos salvos, né? Quando tive fome, tu me deste de comer. Quando tive sede, me deste de beber. Quando estava nu e tu me vestiste. Né? O amor, ele precisa traduzir-se em obras. Ele não pode ficar simplesmente numa crença bonitinha sobre alguma coisa. Então vejam, cuidado com essa questão da espontaneidade. A gente confunde muitas das vezes a liberdade com uma espécie de deixar correr. A liberdade humana, ela acontece dentro de um universo. É igual a liberdade que nós damos para os nossos filhos. Veja, eu dou liberdade para os meus filhos brincarem aqui na sala, né? Mas é uma liberdade limitada pelo meu amor que eu tenho por eles. Ou seja, eu não vou deixar que essa brincadeira que eles estejam na sala comece a ser pendurado na sacada da casa. Essa liberdade, ela não pode ser uma liberdade onde eles se espanquem. Porque liberdade é um livre proceder dentro de um limite de amor, né? É claro que a nossa liberdade na vida ela é limitada, né? A liberdade, ela não pode ser algo completamente solto e que foge à nossa natureza. Então veja que espontaneidade traz exatamente essa ideia. A palavra espontaneidade, ela vem lá da sua raiz do latim, trazendo essa ideia de livre vontade. Fazer por livre vontade. Mas nós temos que estar atento que nós não somos seres completamente puros, como disse o Jean-Jacques Rousseau. Nós não somos esses seres completamente limpos. Nós temos uma inclinação para o mal. E reconhecendo essa inclinação para o mal, nós precisamos aprender a consertá-las. E como que a gente conserta essa inclinação para o mal? Fazendo essa força, fazendo esse exercício, fazendo penitência, né? Muitas das vezes, nas nossas más inclinações. Então, se eu sou uma pessoa generosa, pouco generosa, sim, eu vou me esforçar um pouco mais para poder doar aquilo, mesmo que a minha vontade naquele momento ainda não queira fazer isso. Se eu sou uma pessoa no meu relacionamento pouco carinhosa, eu vou me esforçar sim para ter um ato de amor, eu vou me concentrar um pouco mais nisso para tentar ter um ato de amor concreto pelo meu marido, pela minha esposa. Se eu sou uma pessoa raivosa com os meus filhos, eu perco a paciência com facilidade, eu vou me esforçar, eu vou tentar traçar uma estratégia para que para que eu comece, dentro desse meu relacionamento, a ter mais calma. Eu vou alargar meus tempos para que eu não fique pressionado pelo tempo para fazer as coisas, para que eu possa reagir com paciência à dificuldade dos nossos filhos, né? Que são crianças ainda. Eles ainda não têm algumas habilidades que para nós nós nem pensamos mais em como fazer. Veja, né, que para uma criança de 3 anos de idade, por exemplo, comer na mesa ainda é um desafio. Então vai derrubar um suco, vai cair uma comida, entende? Quando nós nos casamos, nós identificamos, por exemplo, uma falha na nossa esposa, uma falha no nosso marido, algum defeito que ele traz, nós casamos e nos perdoamos, né? Perdoar é completar. Então, muitas das vezes, alguns defeitos daquela outra pessoa, você vai precisar completar por uma vida inteira. E tá tudo bem. Isso precisa estar no nosso cálculo, isso precisa estar no nosso roteiro de vida. Entende? Então, a mensagem hoje que eu quero deixar para vocês aqui do nosso papo matinal é o seguinte: amor é bom que o amor tenha espontaneidade? Sim. É bom que um dia o amor ele chegue ao ponto de ser uma virtude em nós e nós façamos sem nem pensar nisso, né? Veja que quando a gente alcança a virtude propriamente dita, a gente adquire um hábito bom. Diziam que a irmã Dulce dos pobres lá da Bahia, né, o conhecido como Anjo Bom, se você for visitar lá, tiver a oportunidade um dia de visitar o lugar onde ela viveu, você vai perceber que na janela do quarto dela foi colocado grades. E essas grades elas foram colocadas por um motivo muito simples. A irmã Dulce, ela se acostumou tanto a cuidar dos pobres, a ser generosa. Ela se forçou por tanto tempo a voltar a endireitar a sua natureza para esse caminho, que era espontâneo nela doar aquilo que ela tinha. Doar aquilo que ela tinha em mãos.
Então as pessoas colocaram grades, por quê? Porque havia um costume das pessoas chegarem pela janela, né, e pedirem, e a irmã Dulce dava o que ela tinha, né? Ela dava sua coberta, ela dava seu casaco, ela dava tudo aquilo, até aquilo que era necessário para ela. Por quê? Porque ela adquiriu uma virtude, uma força, um hábito operativo bom que a fazia ser generosa. Queira Deus um dia que nós alcancemos isso nos nossos relacionamentos, né, com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, que hajam hábitos operativos bons, onde a gente possa se doar completamente para as pessoas que a gente ama, né? Mas enquanto isso não acontece, é necessário forçar o vergo que está torto. É necessário forçar os músculos da alma, do espírito, que ainda não estão treinados, até que um dia nós possamos alcançar, né, essa tão sonhada espontaneidade. Mas não esperem não esperem esse desejozinho, esse sentimentozinho para vocês tomarem a decisão na vida de vocês de amar. Isso no trabalho de vocês, isso na família de vocês, isso na fé de vocês. Religião, por exemplo, vem de religare. Religião é uma prática. Ah, Maurício, mas é chato rezar isso. Ah, Maurício, é chato fazer isso. Sim, porque a tua natureza não está pedindo isso, a tua natureza está inclinada a uma coisa ruim. Então repita o procedimento com o seu personagem no palco, até que você compreenda isso, até que você entenda isso, até que aquilo se transforme num hábito. E uma vez que aquilo se transformar num hábito, já não vai ser mais tão necessário essa força, esse esforço para a coisa melhorar. Tá ok, meus amigos? Tudo de bom para vocês. Terminando aqui nosso Papo Matinal número 11. Te espero segunda-feira. Sábado não tem, domingo não tem. Te espero segunda-feira no nosso Papo Matinal número 12. Compartilha essa live, tá? Não esquece não, coloca lá no teu story. Coloca lá para outras pessoas virem, para os seus parentes virem. E compartilha lá, ó. Me marca na live e coloca assim, ó. Hashtag Papo Matinal com Feres. Tá ok? E a gente se encontra aí nos próximos papos matinais. Fique com Deus e até a próxima.